Muito bem, meus amigos, olha só quem está com a gente no Morning Show, Fabrício Naitz, que é nosso editor de internacional, chega agora com notícias. Fabrício, o que está rolando? Olha, no mundo do futebol, Nelsinho, bom dia pra você, boa quinta-feira, pessoal que acompanha a gente aqui no Morning. É o Vascão, do PP, que se envolveu em polêmica. Aliás, o treinador do Vasco, o argentino Ramón Díaz, se envolveu em polêmica na rodada de ontem, né? Depois que o Vascão perdeu pro Red Bull Bragantino, 2-1 fora de casa. E aí, coletiva de imprensa, o Ramón Díaz foi questionado sobre a arbitragem. Todo mundo fala sobre a arbitragem aqui no Brasil. E o Ramón Díaz deu uma declaração bastante polêmica sobre o árbitro de vídeo, ou melhor, a árbitra de vídeo. Vamos conferir? Con respecto a los árbitros no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, interpretó, fue un penal, interpretó de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer. Me parece que creo que es bastante complicado para eso. Traduz aí, Fabrizão, você que é o nosso poliglota desse programa. Vamos focar na última frase, né? Ele fala muito sobre a arbitragem, mas no final, na última frase, ele diz o seguinte: que o VAR tenha que ser decidido, tenha que ser apitado por uma mulher é algo bastante difícil, bastante complicado. Basicamente, Ramón Díaz disse o seguinte: não dá para confiar numa árbitra mulher, dizendo que o futebol é diferente, que mulher não entende de futebol. Bom, ficou essa polêmica, o Vasco se posicionou, inclusive pelas redes sociais, né? Ele estava se referindo a um erro no primeiro jogo ainda, entre Vasco e Grêmio. A arbitragem está dando o que falar nesse campeonato, é verdade, mas o Vasco se manifestou pelas redes sociais, disse que não concorda com a fala do treinador e que pede as mais sinceras desculpas pelo caso, mas reforça aquela questão do machismo no futebol, né? Assim, certamente. Fala sempre aqui. Pois é, a fala do Ramón Díaz não ajuda em nada. Curiosamente, treinador do Vasco, que é um clube que sempre tem posicionamentos tão fortes contra o racismo. Tá ali o PP já comemorando ao fundo. O Vasco que historicamente tem posicionamentos contrários ao racismo, à homofobia também no futebol. E agora essa fala, sem sombra de dúvidas, machista de Ramón Díaz, logo depois do jogo de ontem contra o Red Bull Bragantino. Muito bem, Fabrício Naitz trazendo estes detalhes desta declaração do treinador do Vasco, uma declaração que tem sido considerada machista. Obrigado, Fabrício. Vamos repercutir aqui com quem primeiro, será? O cara que fala que o Vasco é o time da democracia, é o time que vale mais do que todos os outros, porque tem um compromisso para além do campo, Mano Ferreira. Cadê o compromisso do Vasco agora, ô Felipe Monteiro? Você que é o vascaíno desse programa, o sofredor. Eu tenho lugar de fala sobre esse assunto, né? Então meus companheiros me dão todo o tempo dele para poder falar sozinho. Tá. Tô brincando. Não, é um capítulo triste na história do Vasco, né? Sem sombra de dúvida. O Vasco, é bom lembrar que há uma semana atrás estava comemorando a resposta histórica, né? De 1924, quando o Vasco, contrário a Fluminense, Flamengo e Botafogo, resolveu manter no elenco um time de negro e operário, né? Enquanto os grandes times naquela época queriam que o Vasco disputasse o campeonato de futebol estadual com um time da classe elitizada do Rio de Janeiro. Então o Vasco tem um histórico, né, de compromisso com a democracia, de compromisso com o futebol. E essa questão aí do Ramón Díaz, e no meu modo de ver, o Vasco tem que ter uma atitude enérgica, tendo visto a história do clube, né, retrata o machismo no futebol. Quando a gente vê, por exemplo, os casos de machismo no futebol, como aconteceu com o Daniel Alves, como aconteceu com o Robinho, né, é exatamente porque o futebol não é permeado pelo mundo e o universo feminino, né? Então, quando você vê, por exemplo, a CBF colocando uma árbitra mulher, a gente tem que aplaudir, porque pela primeira vez está tendo políticas de inclusão, né, de um gênero importante, até para o jogador de futebol saber que a autoridade que está naquele gramado ali é uma mulher, né? Isso tem que ser aplaudido. Então eu espero que o Clube de Regatas Vasco da Gama não só se manifeste na rede social contra esse comentário machista do técnico do Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama tem que demitir esse técnico do Vasco para fazer jus à história do Vasco da Gama. E mais do que isso, tem que fazer políticas afirmativas no Vasco da Gama para não permitir que isso aconteça com outros técnicos, para não permitir que machismo aconteça
com jogadores do Vasco. Isso é inaceitável num clube com a história linda como o Vasco da Gama. Eu torço para que o treinador seja demitido, ô Mano Ferreira, e que o Vasco contrate o Carpini, meu amigo. Já ele está no mercado, contrata um treinador bom. Tem que contratar um técnico mulher. O Vasco da Gama tem que ser o primeiro clube de futebol profissional do Brasil a contratar uma técnica mulher, para acabar com isso e abrir um novo capítulo na história do futebol mundial. Aí é ser disruptivo mesmo, né? Ô, Telhada, você que é o atleta desse programa, visivelmente o atleta desse programa, fala pra gente, com o seu comentário. Fica a dica de retratação aí à altura, né? Demissão e contratação de uma mulher. Mas eu venho de uma experiência, eu venho de uma instituição da Polícia Militar onde a gente não faz distinção. Na Polícia Militar entra homem, mulher, branco, negro, é concurso público, as credenciais estão lá, os critérios são claros, é a meritocracia. Foi aprovado, entra no concurso e exerce exatamente as mesmas funções com a mesma autoridade. Então, é um absurdo esse tipo de comentário do técnico, falar que porque a árbitra de vídeo era uma mulher, deixa de ter qualificação e a diminui. Um absurdo total, tem que ser repudiado sim. Tem que ser, no mínimo, tem que ocorrer uma retratação muito séria por parte do árbitro e por parte do clube. E também concordo que tem que ser exemplo para o futebol brasileiro. A mulher, ela trabalha, ela faz o que ela quiser. Quem ainda não entendeu esse tipo de situação no Brasil está muito atrasado, está muito fora de época.